Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver um tipo de dado que ele é muito utilizado na linguagem C Sharp, e o cenário é o seguinte: se você tem que armazenar ou manipular ou guardar, por exemplo, 10 nomes ou mesmo 10 números, o que você faz com o nosso conhecimento de hoje, né? Você faz int número 1 e número 2, número 3 e assim por diante. Só que isso é muito custoso, né? Você demora muito. Se você tiver 100 números para armazenar, isso não é viável. Dessa forma, a gente vai introduzir agora as coleções de objetos. Mas antes, se você não me conhece, meu nome é Mauro Pena, eu sou analista de sistemas. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreve, compartilha, dá um curtir. Eu agradeço muito, tá bom? Então, as coleções no C Sharp, você tem algumas. Por exemplo, você tem o tipo Array. O tipo Array é o seguinte, ele é uma coleção de valores, tá? É uma estrutura de dados, né, que ela armazena uma coleção de valores do mesmo tipo em um local que é contínuo na memória. Então, uma das características, bom, como é que se declara, né? Você declara com o seu tipo, por exemplo, assim, aí você coloca essa colchete. E aí você coloca aqui o nome da variável, números, por exemplo. Aí o que você vai fazer? Você vai dar um igual new, porque ele é uma instância de alguma coisa, uma instância de um inteiro, no caso, int. E aí você obrigatoriamente precisa declarar quantas posições você precisa. Por exemplo, 5. Precisa declarar 5 posições. Então, assim, isso é obrigatório. Tá? Se você não declarar, ele vai dar erro. Tá? Então, 5 posições. E como é que você vai fazer para inserir os valores? Você vai inserir número, posição 0, 10. Você vai inserir números 1, posição 20. E assim até o 4. Por quê? Números 2, posição 30, números 3, posição 40, posição não, valor 40, números 4, 50. O que acontece se eu tentar inserir mais um? Número 5, número 60. Ele a princípio ele vai deixar, tá? Ele vai deixar. Só que se você precisar printar esse valor, olha só o que vai acontecer. Vamos compilar e rodar. Olha só, ele deu um erro. Por quê? Ele deu um erro de que system.index out of range exception, ou seja, o índice dele, né? O que é o índice? É a posição daquele elemento. Esse aqui é o índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, 4, 5.
Então, ele está falando que o index dele está fora do range, está fora daquele espaço atribuído, tá? Você pode sim chegar aqui e botar um 6. Ok, isso aí é normal. Só que perceba que você não consegue incluir novos valores. Ele imprimiu 60. Você não consegue imprimir valores. Deixa eu apagar isso aqui. Dinâmicos, né? Se você quer 3 elementos, tipo, você quer 10, 20, 30, você coloca 3 elementos. E aí você vai da posição 0 até a posição 2. Então eu quero um array de 3 elementos chamado números e para fazer uma determinada ação, tá? Então você, com essa forma, você atribui valores não na inicialização, só depois que você incluiu esses. Você instanciou esse array e atribuiu os valores. Beleza, isso pode. Agora, uma segunda forma de você fazer isso é você criar o seu array já inicializando. Int array números 2 new int de 3 elementos. Só que agora eu quero inicializar esse elemento na hora da sua criação. Então o que eu faço? Eu vou abrir e fechar as chaves e vou atribuir o valor. 1, 2. E o que acontece se eu não quiser, se eu não tenho o valor na hora que eu for criar esse objeto, né? Então é melhor eu não inicializar nesse momento. Porque senão ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que você alocou 3 espaços e você só está usando 2, está esperando mais um. Um array inicializado com tamanho 3 é esperado. É isso que ele está dizendo. Então eu preciso necessariamente atribuir um valor do tamanho do index dele. Aqui são 3 elementos, então eu tenho que criar um array com 3 elementos já. Então, quando você não sabe quais são os valores, mas você sabe exatamente o tamanho que você quer esperar, você não inicializa dessa forma, você faz dessa forma aqui, e aí você não atribui já os valores, porque senão ele não vai deixar. Entendeu? Mas a diferença é só essa. Aqui, você pode simplesmente chegar aqui e falar números 2, posição 0, que hoje é o quê? Hoje é o 1, né? Vai valer 300. Isso você pode. Você pode manipular os valores da forma como você quiser. Entendeu? Então, assim, eu diria que dessa forma ele é útil, mas ele tem esse problema de que ele não é dinâmico. Se você tem 3 elementos, se você quiser adicionar um quarto, você não vai conseguir. Entendeu? E aí, para isso, nós temos um outro tipo, que é a classe list. A classe list, ela se torna mais poderosa nesse sentido. Você cria uma coleção de valores e você tem a implementação dinâmica, né? Você consegue ir atribuindo valor, tamanho dinâmico, totalmente genérico, né? E flexível, tá? Então, o list, o que a gente vai fazer? Eu vou criar um list de, por exemplo, inteiros. Números 3. E vou só declarar dessa forma, tá?
E aí, tá vendo que assim, aqui eu não disse qual é o tamanho. Eu só estou falando que é uma lista, tá? E aí aqui o que, que eu vou fazer? Números 3. O que, que eu posso fazer? Eu posso fazer isso aqui? Será que isso aqui dá certo? Console.writeLine, números 3, posição 0. Olha só. Olha o que, que vai acontecer. Ó, ele deu um erro. Por quê? Index was out of range. Ou seja, ele disse que está fora do range, parecido com aquela nossa inicialização de um valor extra, né? Então, ele não é dessa forma que a gente faz com as listas, tá? As listas, ele é um objeto, né, que tem as suas propriedades. Então, qual é a propriedade? É o add. Você pode adicionar um valor simples, você pode adicionar vários números, você pode... E aí, aqui são outros métodos para você retornar, enfim, procurar, pesquisa e tal. Vamos trabalhar com add, né? Você quer adicionar um valor 10, por exemplo. Será que agora ele vai? Ó, agora ele foi. Por quê? Porque você adicionou aquele valor. E como é que você faz para remover um valor? Números 3 ponto remove. E qual valor? Valor 10. Se você for imprimir isso aqui, o que, que vai acontecer? Ele vai adicionar aquele valor. Ó, ele deu erro. Mas por que, que ele deu erro? Vamos analisar. O que, que você fez? Você adicionou um valor, você instanciou aquele objeto, você adicionou aquele objeto um valor 10, você removeu aquele valor 10, e aí você está pedindo para imprimir aquele valor. E aquele valor já não existe mais, tá? Uma outra propriedade legal, então o remove ele deleta aquele objeto, né? aquele valor. Uma outra propriedade muito útil é a propriedade count. O que, que é o count? Ele é conta, né? Ele é uma contagem. Ele te indica, ele é um método, né? Então ele é uma função e por isso a gente coloca entre os colchetes, entre os parênteses aqui, né? E aqui, o que vai acontecer? Vamos imprimir duas vezes? Para a gente ver exatamente o que aconteceu, porquê do erro. Olha só, aqui ele adicionou 1, então na contagem ele tinha um elemento, aí a gente deletou e mandou imprimir de novo a contagem dele, quantos elementos tem. Então ele tem 0 elementos, tá? Então assim, esse add remove ele é muito útil, tá? Mais para frente a gente vai ver propriedades do tipo, quando a gente começar a ver link, link é o quê? Link é uma pesquisa, né? Você quer todos os elementos que sejam maiores do que 20. A gente vai conseguir fazer isso, mas isso é um pouco mais para frente, tá? Vamos ver se eu tenho aqui. O clear, ele remove todos os elementos de uma vez. Então, se você tem 20 elementos, você não precisa ficar dando remove para tudo, né? Você remove aquele elemento. Você limpa todos os elementos. O append, ele adiciona no final do array, tá? No final da sequência, digamos assim.
Então é isso. Você pode adicionar aqui quantos valores você quiser. Quantos valores você quiser, que ele não vai dar erro. Aqui, números ponto count vai retornar quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai retornar provavelmente 10 elementos. Deixa eu apagar aqui. Vai imprimir 10, depois imprimir 9. Ó, 10, 9. E aí, se eu chegar aqui e fizer o clear, como a gente já viu, né? É um método, então tem que ser entre parênteses 10 e 0. Tá? Então, esse tipo de dado a gente vai ver em muito mais profundidade quando a gente começar a ver banco de dados, quando a gente começar a pegar objetos mais complexos, tá? E por aí vai. Tudo bem? Um outro tipo de lista é o IEnumerable. O que é o IEnumerable? IEnumerable. O I, ele indica, ele é uma nomenclatura de uma interface. O que é uma interface? Interface é um contrato. Não se atenta a isso nesse momento, porque a gente vai ver interface mais para frente quando a gente começar a ver orientação a objeto, padrões de projeto. Então a gente vai ver mais em profundidade isso. Por hora, saiba que o I ele quer assim, ele é um padrão para uma interface, tá? Então o IEnumerable ele é o que? Ele é um método que ele define um método que é único, digamos assim, que é o getEnumerator. Então, se você olhar aqui, eu chamei o F12, né? Essa interface, olha só, ela é uma interface IEnumerable e ela implementa somente um método, que é o getEnumerator, tá? Ele é da classe System Collection. System Collection. Ó, System Collection. Genérico IEnumerator, tá? Esse T aqui, ele só quer dizer que, tipo, ele recebe qualquer tipo de classe. Ou seja, ele pode ser uma string, ele pode ser um inteiro, ele pode ser um double, ele pode ser qualquer coisa. O T, ele é uma classe genérica, tá? Então, quais são as características dele, né? Ele tem uma interação, ele não é tão flexível quanto o nosso list aqui, né? Ele é usado para definir as classes que podem ser iteradas utilizando um loop, que a gente vai ver daqui a pouco. Por exemplo, o loop for each. Ele é apenas de leitura. Ele não permite você modificar os elementos dessa coleção durante essa interação, porque aí ele vai dar erro. E uma outra coisa bacana, se as outras eu posso dizer que foram legais, né? Uma coisa bacana é que qualquer classe que implementa o IEnumerable, por exemplo, a lista, ele implementa o IEnumerable, tá? Olha só, ele é da mesma classe, System Collection, tá? Então, o list, se você vir apertar o F12, ele vai ter um getEnumerable. Cadê? Ó, ele implementa, ele herda, digamos assim, ele tem esse contrato. Lembra que eu falei que ele era um contrato?
Ele tem um contrato que é o IEnumerable. E por ter esse contrato, eu preciso implementar ele. Eu preciso ter pelo menos a assinatura do método, tá? Então aqui você tem aqui o IEnumerable, e aqui provavelmente vai ter o nosso getEnumerable. Vou botar aqui. getEnumerable. Ok. Nosso getEnumerator. Tá? Então ele implementa esse getEnumerator. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Vamos IEnumerable de inteiro. Enumerable. E eu recebo números 3.toString. Eu não preciso nem botar o toArray. Eu posso botar simplesmente assim. Tá? E aí, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou atribuindo todos os elementos de número 3 no enumerator. Tá? Então, bom, para a gente ver isso aqui interagindo, eu vou fazer umas modificações aqui. Eu vou apagar isso aqui. E aí eu vou fazer o nosso for each. For each. Item enumerable. Não se preocupa que daqui a pouco a gente vai ver esse for each em mais detalhes, tá? E aí aqui eu vou fazer o que? Console.writeLine item. Vamos imprimir. E aí imprimiu os valores. Bonitinho. Tá bom? Só que aqui, se eu quiser botar item receber 300, eu não vou conseguir. Por quê? Porque ele é somente leitura. Entendeu? Ele não é flexível nesse momento. Então, assim, ele é útil, a gente usa pra caramba, mas o mais flexível de todos e o que a gente mais usa é o list. Porque o list você não precisa declarar o tamanho dele, você consegue adicionar e remover elementos em tempo de execução, você tem uma flexibilidade muito grande em relação aos outros tipos. Bom, galera, então por hoje vamos ficar com esses 3 tipos de dados. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Se você precisar de alguma ajuda, é só falar comigo. Se você gostou desse vídeo, de novo, compartilha, dá um like e tamo junto. Vamos pro próximo vídeo. Obrigado.